Ok. Então, o link está sendo transmitido para o YouTube, mas ainda não está público. Se alguém tiver alguma objeção em relação ao que acontecer durante a gravação, quiser fazer alguma restrição, por favor, me fale para que eu possa editar antes de publicar o vídeo, tá bem? Opa, tem alguém aí com o microfone dando retorno. Eu queria pedir de início a vocês que vocês façam uma breve apresentação, digam quem são vocês, de onde que vocês estão falando, e que me coloque assim, qual é a preocupação maior de vocês em relação a grupos, para que eu me oriente no modo de falar com vocês. Tá bem? Quem quer começar? Bom, eu posso começar. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Daniele, sou psicóloga e faço parte aí do setor de saúde do MTST daqui de São Paulo. E qual o interesse específico que você tem em relação à questão de grupos? Marco, o interesse específico em relação aos grupos se dá muito pelas rodas de conversa que a gente acaba por fazer nas ocupações do movimento em São Paulo, mas também para aprendizado, para enriquecimento enquanto atuação mesmo na psicologia. Ok. Boa Quem mais noite. gostaria de falar? Meu nome é Gustavo. Isso. Eu estou, né, na Brigada de Saúde do MTST também, hoje no Distrito Federal. Né? Aqui a gente tem outra proporção. Somos em 3 pessoas que compõem a brigada, então a gente tem um tamanho muito menor em comparação a São Paulo. E meu interesse, ele também é comum ao que a Dani acabou de falar, né, pelas atividades que a gente tem desenvolvido, por essa opção, né, de trabalhar no coletivo, e aí tem o desafio, né, de como coordenar rodas que não são propriamente rodas de conversa, né, se a gente não nomeia, é um grupo em que tem eu como psicólogo, uma assistente social e um médico, né, e como conjugar esses distintos saberes, né, sem que ali seja um espaço da psicologia, né, somente, né, e faça tanto os saberes dos profissionais quanto da população que a gente está junto, consiga fazer dialogar com, né, sem ficar uma coisa também muito desorganizada, sem muito pé nem cabeça. E é isso, assim, também profissionalmente desenvolvo grupos, e aí acho que é uma coisa que indiretamente acaba servindo. Bom estar aqui com vocês hoje. É isso, vamos que vamos. Ok. Qual o próximo? Pode ser eu. Ótimo, Leandro. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu sou biólogo da Brigada de Saúde aqui de São Paulo. O principal interesse é justamente esse, né? O aprendizado para poder colocar em prática até nas rodas de conversa mesmo, né? Nas ocupações. Acho que esse é o principal interesse aí, né? Ok. Quem agora? Pode ser eu. Eu me chamo Renata, eu sou pediatra, também sou da Brigada de Saúde daqui de São Paulo, e eu me interessei pelo encontro hoje também por essa questão da gente acabar usando muito esse conhecimento para nossa atuação no movimento, né? A gente também faz além das rodas, muita educação em saúde, então eu acho que a gente precisa ter
esse conhecimento aí de como lidar com grupos e ao longo do ano a gente viu que teve alguns percalços, então acho que vai ser muito válido hoje. Ok. Qual o próximo? Boa noite, eu sou a Isadora, sou estudante de psicologia e componho a Brigada de Saúde aqui em São Paulo também. Meu interesse se dá também, né, para essa construção das rodas que a gente vem fazendo nas ocupações e também na forma de mobilizar o povo a participar dessas rodas, que vem sendo um certo desafio. Ok. Hugo, você quer falar? Oi, Marco. Eu posso falar, mas eu acho que a minha internet está bem complicada hoje. Não sei se vocês vão me ouvir bem. Estamos te ouvindo. Está dando para escutar? Tá. Bom, eu acho que para mim me interessa bastante esse tipo de formação. Eu sou psicólogo, né? Psicanalista, atuo como psicanalista e sinto que na minha graduação, na minha formação até então, foi parte por minha causa, mas assim deficitário esse estudo de grupos, esse tipo de formação. E acho que agora na Brigada da Saúde do MTST isso vem se mostrando mais evidente para mim, né? E acho que tem me interessado ir atrás um pouco mais disso, entender um pouco mais também as diferenças, né, de um trabalho em grupo, um trabalho individual, enfim, acho que é um pouco por aí. Ok. Carolina. Eu sou a Caroline, sou psicóloga, sou psicanalista e um pouco como o Hugo também, eu sinto um pouco essa defasagem, né, da gente escutar um pouco sobre grupos, entender um pouco o que é coordenar, enfim, como que a gente pode atuar nesse sentido e pensar um pouco em como a gente pode fazer com questão as rodas de saúde mental, que a gente está começando agora, né, há pouco tempo nas ocupações, então minha expectativa é que essa nossa conversa, enfim, né, que esse encontro ajude nesse sentido. Obrigada. Obrigado a você. Giovana, você pode falar? Oi, posso? Eu sou a Giovana, sou estudante de medicina, também faço parte da Brigada de Saúde do MTST aqui em São Paulo. E o meu interesse em grupos é também o que o pessoal falou, de conseguir lidar melhor, cativar melhor as pessoas durante as rodas de conversa, mas eu também faço parte de algumas extensões universitárias, então eu estou em muitos grupos, assim, e eu sinto que o trabalho em grupo, pelo menos no meu quesito da faculdade, é um pouco deficitário. Então, eu estou aqui para aprender um pouquinho mais. Tá ok. Renan, você entrou aqui por último. Está nos ouvindo? Bem, enquanto o Renan se conecta, eu queria pedir ao Newton, à Márcia, à Ana, à Regina e à Ivone que falem rapidamente quem são vocês para eles conhecerem. Bom, vou começar. Meu nome é Newton, eu sou psicólogo e tenho formação em grupos operativos e análise institucional com o Marco Aurélio, né? Eu tive essa formação com ele, isso nos idos dos anos 80 do século passado. Passo a palavra.
Márcia, você está sem som. Eu sou Márcia, eu falo aqui do Rio de Janeiro, eu sou professora, pedagoga, e sempre trabalhei com formação de professores. Acho que é isso. Faltou o som, Márcia. Oi? Não sei se você parou ou faltou o som. Você Não, terminou? é isso mesmo, que eu sou professora, tá bem. Tá, tá ok. Tá. Ana, vamos lá. Você está sem som, hein? Sim. Bom, a maior parte das pessoas me conhece, né? Porque eu estou nos dois grupos. Eu sou psicóloga, já aposentada assim, no serviço público, e estou aqui nesse grupo do Marco desde abril do ano passado. E eu sugeri porque eu acho que o Marco é uma pessoa que tem conhecimento para nos ajudar no MTST, para pensar essas rodas de conversa. Eu moro no interior de São Paulo, e acho que muita gente não sabia. Uma observação rápida, ouvindo a Ana, só para falar. Eu e a Ana estudamos junto psicologia, mas só viemos nos encontrar aqui nesse grupo depois de muitos anos, né? Só isso. Tá bom. Ivone? Bom, eu faço parte do grupo Conversagem, desde abril também, entrei junto com a Ana, fiz formação de grupos operativos com o Márcio, junto com o Newton, nos anos 80 do século passado. Sou assistente social de formação, trabalhei muito tempo na FEBEM, que já nem existe mais. Depois eu me transferi para a área de edição de texto, trabalhei com livros didáticos, de primeiro Fundamental 1, 2, ensino médio. Atualmente estou aposentada e continuo editando texto em casa. E parabéns para a Ana, que teve a brilhante ideia de juntar esse grupo na mão do Marco. Eu acho que vocês estão em ótimas mãos. Regina? Microfone, Regina. Eu sou Regina, sou psicóloga, sou terapeuta de família, trabalho com a visão sistêmica, também fiz a formação de psicologia institucional, comunitária e de grupos operativos com o Marco, também no século passado, entre 84 e 87, e participo do Conversagem na Quarentena, e estou achando essa experiência de estar aqui, estou muito animada, e ver vocês jovens assim, engajados num trabalho assim, dá uma esperança danada. Muito obrigada. Acabou de entrar a Ana Paula, ela está ainda conectando. Ana, você está nos ouvindo? Olá, Ana. Está nos ouvindo, Ana? Ainda está com problema de conexão. Bem, eu preparei um pequeno material para fazer uma apresentação inicial para vocês e espero que esse material provoque a oportunidade da gente conversar. Ana, você já está... Não, caiu. Bem, então eu espero que esse material estimule questões e que permita que a gente bata um papo com relação ao que eu vou falar. Vocês podem interromper a qualquer momento, fazerem perguntas, e eu gosto muito de interagir com as pessoas
com as quais eu estou falando. A minha formação básica é em filosofia, administração e psicologia e psicanálise. E eu me especializei em grupos. Eu traduzi o Pichon Rivière, o livro fundamental dele, que é o Processo Grupal, e escrevi uma biografia também dele, que está disponível no nosso site. Eu gostaria de pedir a vocês também o seguinte, para que a gente não perca contato futuro, que vocês usem o espaço do chat para colocar o nome completo de vocês, o número do celular e o e-mail de vocês, para eu poder ficar com esse registro aqui. Cada um faça isso através do chat mesmo, que depois eu recolho esse material. Tá certo? Por favor. Então, eu vou... Vai continuar. O Timóteo me contou que o Canivete atropelou o carro. O Valdemir tinha uma dívida de jogo. Está havendo retorno de som. O microfone, eu acho que da Ana Paula, que está aberto. Ai, desculpa. Ai, peraí, gente. Aparece aí. Só um minuto. Ai, caramba. Será que o meu microfone está aberto? Seu microfone está aberto, a gente está te ouvindo. Agora não. Agora você fechou. Bem, no decorrer a gente conhece melhor a Ana Paula, tá bom? Eu vou abrir aqui, então, o material que eu vou disponibilizar para vocês. Aqui vocês têm elementos básicos para poderem fazer contato conosco, né? Tem o site, o www.conversagem.com. O YouTube, o nosso canal é Conversagem. Tem esses dois celulares, o para WhatsApp, que é esse 996011207, e o celular para comunicação normal, 99644-6260. Tem esse e-mail aqui, conversagem@gmail.com, e o Pix é para outras questões. Então, como eu tinha dito antes, essa reunião está sendo gravada e, ao mesmo tempo, carregada para o YouTube, mas ainda sem liberação do conteúdo. Eu pressuponho que os participantes voluntariamente estão autorizando a publicação de suas imagens e intervenções. Qualquer objeção à publicação, por favor, me fale para que possa ser editado antes de publicado o material. Então, nós vamos fazer essa palestra para vocês. A ideia é falar sobre como coordenar grupos, falar de dificuldades, de dicas e, eventualmente, discussão de casos. Eu vou começar com a definição clássica que o Pichon Rivière deu de um grupo, comentando com vocês. Um grupo é um conjunto determinado de pessoas. Por que determinado? Porque quando os grupos são indeterminados, nós estamos falando ou de bando, ou de horda, ou de massa, né? Um grupo é um conjunto onde a gente sabe quem são os participantes e consegue discriminar quem são essas pessoas.
E isso é um grupo, um conjunto determinado de pessoas que compartilham constâncias de tempo e espaço, ou seja, um aqui e agora, né, do qual as pessoas estão participando. Nesse caso aqui dos grupos virtuais através da internet, o tempo e espaço é um tempo virtual, mas é um tempo do qual todos nós participamos. E há um conjunto determinado de pessoas que se dedicam explícita e implicitamente, isso nós vamos ver nos slides seguintes, vai dar para explicar um pouco melhor isso, ao desenvolvimento de uma tarefa que constitui sua finalidade. Nós temos o que a gente chama de lei fundamental da produtividade dos grupos, né, que Desculpem aqui, houve um probleminha aqui. Pronto. Existe uma lei fundamental dos grupos que diz o seguinte, que um grupo será tão mais produtivo quanto maior for a sua heterogeneidade, do ponto de vista dos participantes, e mais homogênea for a dedicação à tarefa. Tá certo? Então, é engraçado. A heterogeneidade dos participantes e a homogeneidade na dedicação à tarefa. Eu diria que o maior problema nos grupos é a estereotipia, aquelas situações onde as pessoas pensam dentro da caixinha e não conseguem pensar de uma outra forma. Vamos lá. A concepção de um grupo. Tá? Num grupo, há uma rede de vínculos, né? As pessoas estão em interação umas com as outras, né? E essa relação interativa, ela pressupõe duas dimensões. Uma dimensão que é essa dimensão do explícito, daquilo que pode ser visto do ponto de vista de qualquer observador presente no campo do grupo. Né? E, de outro lado, nós temos o implícito, aquilo que é tácito, aquilo que é subjacente, que é não falado, mas que determina fundamentalmente aquilo que ocorre no grupo. Vocês vão perguntar, o que é isso? Por exemplo, o exemplo mais simples e óbvio. Nós começamos essa nossa reunião aqui e nós estamos falando português. Nós não estamos falando Yiddish, nós não estamos falando francês, não estamos falando chinês, a gente está falando português, e português brasileiro, que decorre da nossa cultura, dos nossos conteúdos que estão tácitos, que estão subjacentes, que permitem que a gente se comunique e que a gente interaja uns com os outros. Num grupo, os participantes interagem entre eles e se articulam entre eles através de suas mútuas representações mentais. Quer dizer, nós participamos de um grupo real, nós estamos aqui nesse grupo real, mas cada um de nós vai construindo na sua cabeça uma representação do grupo. Tá? E numa terminologia que o Pichon usava muito, essas representações internas se constituem como Hércules, que é uma sigla
que fala de esquema conceitual, referencial e operativo. Ou seja, esquema que é uma simplificação, né, um modo abreviado de representar as coisas. É conceitual, porque faz parte do nosso mundo representacional, né? Ele está dentro da nossa cabeça, ele não está em outro lugar. Ele é referencial, porque na medida que a gente tem um esquema conceitual, a gente torna ele referencial para a gente continuar interagindo com o mundo. E ele é operativo, porque essa representação interna que a gente vai construindo passa a ser uma ferramenta que a gente usa para lidar com o mundo e com o próprio grupo. Nenhuma pergunta por enquanto? Estão me ouvindo bem? Oi? Sim. Não estou ouvindo. Sim. Tá ok. Então, eu chamaria atenção, então, para um aspecto interessante, porque daí que a gente pode ter uma primeira conclusão, é que nosso lugar no grupo é sempre um duplo lugar. É um lugar real e concreto, né, que a gente participa, e, de outro lado, é um lugar representado. Então, nós estamos sempre num duplo lugar de um grupo, né? E num grupo também nós podemos dizer que há tantos grupos quanto são seus membros mais um. Nós temos o grupo externo, que é o grupo real, e nós temos os grupos internos, né, que é o grupo representado na cabeça de cada um de nós. Tá certo? Então, quando a gente fala de grupo, a gente está falando desse entrelaçamento. Nós podemos dizer também que, na medida em que nós temos esse duplo lugar, cada um de nós é um porta-voz do grupo, né? Na medida em que a gente fala do ponto de vista do grupo interno que a gente tem, e a gente fala desse grupo interno do grupo externo. E o grupo externo a gente termina internalizando. E esse movimento é o movimento que vai provocando uma constante dinâmica no grupo real e no nosso grupo interno. Cada um de nós é porta-voz do grupo. O processo de mudança nos grupos é muito interessante, porque a gente pode dizer o seguinte, que todo grupo vive uma polaridade entre o velho e o novo. Ou seja, todo grupo enfrenta um processo de mudança e, ao mesmo tempo, obviamente, de resistência à mudança. Esse processo da resistência à mudança ocorre a partir dessa polaridade entre o velho e o novo. Porque essa polaridade entre o velho e o novo mobiliza em nós aquilo que a gente chama de medos básicos. Que é o medo do ataque. O novo, como o desconhecido, o novo, como aquilo que não é dominado, é sempre para nós, à primeira vista, ameaçador. Daí, o medo do ataque. De outro lado, o velho é o conhecido, é aquilo com que nós estamos habituados e para nós é conhecido, né? Então, diante do novo,
é mobilizado em nós um medo de perda, perda daquilo que é conhecido, daquilo com que a gente já está acostumado. Conforme a dinâmica do grupo e o montante de ansiedade mobilizado por essa polarização entre o velho e o novo, surge a resistência à mudança, que está representada aqui por esse círculo vermelho. Desculpa. O Pichon chamava esse processo de resistência de obstáculo epistemofílico, ou seja, é um obstáculo que, ao mesmo tempo, é um obstáculo de conhecimento, mas, ao mesmo tempo, é um obstáculo emocional e afetivo. E aí surgem as situações de resistência à mudança nos grupos. A resistência à mudança no grupo cria estereótipos, faz com que tudo aconteça para que nada aconteça. É uma situação, aquelas situações onde o grupo fica dando volta em torno de um mesmo ponto e não avança, né? É incapaz de mudar para uma outra situação. Então, é aí que começam a surgir as situações de pia, que é uma verdadeira camisa de força, que impede qualquer mudança, né? Então, a gente poderia dizer que a resistência à mudança nos grupos, ela se caracteriza por aquelas situações de círculo vicioso, de estereotipia. A tarefa que o grupo realiza, ela implica em dois movimentos. O primeiro movimento é o movimento de, a partir daquilo que ocorre no grupo, a gente conseguir fazer, explicitar aquilo que está implícito. Ou seja, falar das ansiedades subjacentes ao processo de mudança, tentando romper o ciclo vicioso, né? Daí, então, se pode fazer o segundo movimento, que é a tarefa explícita, que é lidar com aquilo para que o grupo objetivamente se reuniu, de tal forma a desenvolvendo o movimento em espiral, conseguir incluir o novo no grupo, né? Então, a tarefa implícita é o falado não falado, o falar daquilo que está presente no grupo, mas que a gente não consegue explicitar. E a tarefa explícita é desenvolver aquilo para o que o grupo se reuniu. Então, a tarefa, né, na verdade, é o processo pelo qual o grupo termina por incorporar em seu campo o novo, a partir da transformação, da superação dialética do velho. Vamos, então, agora dar uma paradinha e conversar sobre isso que eu lhes falei e ver daí o que a gente pode evoluir, tá bem? Vamos lá. Para mim, é uma questão não óbvia a heterogeneidade do grupo, né? Porque acho que quando a gente está pensando o que define, né, um grupo mais homogêneo, de um grupo mais heterogêneo, no que a gente está se referindo, sabe? Como
marcador dessa leitura, né? É uma coisa que me suscita uma dúvida. E aí eu também fui pensando, né, assim, quando você falou, Marco, dessa diferença entre o que é o grupo, o que é uma horda, uma massa, de que talvez haja um outro componente dentro dos grupos do MTST, que seria esse componente de massa, né? Porque se trata de um movimento social, então talvez ele entre em alguma esfera, não sei como desenhar, né? Pensando essa imagem que você trouxe, né? Do explícito e implícito que está no grupo e que também está em cada indivíduo, pensar em como ele circula, assim, tanto externo quanto interno a esse processo, né? Porque isso incide na realização dos grupos, né? Assim, acho que alguém, eu não me lembro quem falou, da dificuldade de mobilização, da falta de conversa. Acho que isso entra de alguma forma na conta, né? Para se formar um grupo, né? Para se chegar nesse estágio de termos um grupo. Então, assim, acho que são algumas considerações aí que eu fiquei pensando a partir do que foi exposto. Sei. Alguém mais tem alguma observação a fazer sobre o que a gente falou e sobre o que o Gustavo falou? Oi, Marco. Eu acho que a pergunta do Gu é um pouco diferente do que eu penso em colocar aqui, que seria um pouco da questão da tarefa, né? Porque eu entendo, eu acho que, como eu posso dizer, um pouco que eu conheço, muito pouco, eu acho que a gente acaba por confundir a tarefa enquanto ir fazer o grupo, né? Chegar lá e fazer o grupo. Então, não sei, eu gostaria de solicitar para talvez explicar um pouco, até para eu ver se eu consigo entender de fato o que é essa tarefa para o Pichon, né? Realmente, assim, que são essas pessoas que se unem nesse grupo a partir de uma tarefa, né? Enfim, como se isso se organiza, assim, conceitualmente, né? Para o Pichon, a tarefa. Não sei se ficou claro. Sim, entendi. Deixa eu começar por essa observação da Daniela e depois o Gustavo recoloca as questões dele ali para a gente esmiuçar. Vamos pegar o nosso grupo aqui agora, né? Nós temos um grupo de pessoas, quer dizer, estamos com 12 pessoas no grupo. Nós temos uma tarefa explícita, que é participar de uma palestra sobre coordenação de grupos. Essa é a nossa tarefa explícita. Se qualquer pessoa entrar aqui nesse nosso grupo, nesse momento, e nos perguntar o que nós estamos fazendo, nós vamos dizer, olha, nós estamos participando de uma palestra sobre coordenação de grupos e questões e problemas e desafios que estão presentes nisso. Tudo bem. Mas acontece que, de outro lado, a maioria de nós podemos dizer assim, estamos nos conhecendo pela primeira vez, né? Isso implica uma série de questões, né? A gente tem receio de falar, tem receio de se expor, né? A gente não sabe muito bem qual que vai ser a reação dos outros. A gente tem medo de eventualmente ser criticado ou sofrer alguma crítica básica, né? Quer dizer, enfim, começa a surgir em nós uma série
sentimentos, de emoções, de afetos, né, que geram aquilo que a gente está vendo nesse momento. Um certo grau de inibição, uma dificuldade de começar a falar, tem a própria dificuldade do instrumento virtual, do Zoom, para a gente poder incorporar e lidar com ele melhor, né? Então, vejam, de um lado, nós temos uma tarefa explícita, que é a palestra, mas, de outro lado, nós temos uma tarefa que é lidar com essas nossas emoções, começar a construir vínculos que permitam que a gente faça uma troca mais livre de ideias, de comunicações, daí por diante, entenderam? Essa é a tarefa implícita. Todo grupo vai ter essa duplicidade. Tarefa explícita, que pode ser qualquer um. No caso de vocês, pode ser uma roda de conversa, né, a respeito de um tema qualquer, sei lá, higiene, condições de alimentação, modo de organização da ocupação, uma série de questões que estão presentes aí. E, de outro lado, todos esses sentimentos que estão presentes dentro de um grupo. Eu imagino que no MST, como o Gustavo fala, vem toda essa questão da coerção de um grupo, de uma massa. As pessoas, de alguma forma, elas têm necessidades prementes e elas encontraram uma forma de poder estar se juntando ao grupo para poder tentar atender ou mudar um pouco as suas condições de vida, né? As pessoas vão começando a descobrir a força de se juntar em grupos, né? Afinal de contas, em todo grupo há um processo sinérgico, né? Onde a gente começa a ver que o nós é muito mais do que a soma de 1 mais 1 mais 1. Né? O nós tem uma força própria, tem um movimento de reivindicação, né? Tem um apelo à união, né? E tem uma série de estereótipos que giram por trás disso também. Né? Então, vocês teriam muito mais riqueza em me relatar fatos como esses que vocês vivem nas interações que vocês fazem com esses grupos. E aí? Caroline, você entrou agora, está nos ouvindo? Estou sim, Marco. Tudo certo. Obrigada. Vamos lá, então. Ideias. Gustavo, isso que eu falei em resposta a Daniela ajudou um pouco você aí? Ajudou sim. Acho que tem essa questão da heterogeneidade, assim, que eu não sei se eu também peguei muito bem o que é, mas vamos circulando aí, vamos vendo o que a gente tem para falar, porque acho que pode ser interessante a gente falar também um pouco a partir desse lugar da experiência, do que a gente tem desenvolvido, né, e pensar contrapondo isso com o que a gente está escutando agora. Seria interessante se vocês pudessem me dar mais elementos concretos das situações que vocês vivem e das dificuldades que vocês enfrentam. Marco, posso só sugerir uma coisa?
Eu queria saber, esse grupo é heterogêneo? Pelas diversas profissões e áreas de atuação? De qual grupo que você está falando? Desse nosso aqui, virtual. Aqui agora? Isso para tentar entender a pergunta do Gustavo, se é disso que ele está falando. A diferença entre heterogeneidade do grupo e a homogeneidade da tarefa, que é o que ele está querendo distinguir, não é, Gustavo? Está querendo entender melhor? Então, eu queria que a gente pudesse usar, talvez, esse grupo como exemplo dessa heterogeneidade e homogeneidade como exemplo, ou qualquer outro grupo. Desculpa. O que vocês acham? Vou devolver a pergunta para o grupo, Ivone. Eu acho que todo grupo é heterogêneo na sua constituição das pessoas, porque as pessoas têm idades diferentes, o que você tem são as diferenças, né? Então, e aí eu acho que falar que uma das coisas boas é a heterogeneidade, já era, na época do Pichon, valorizar a diversidade. Quer dizer, um grupo é tanto quanto mais rico, né, na sua experiência a partir da sua diversidade. Nós aqui, por exemplo, temos várias idades, várias profissões, vocês têm a experiência do movimento, né? E nós não temos, mas ficamos curiosos pelo trabalho de vocês. Então, no meu entendimento, um grupo de pessoas é sempre heterogêneo na medida em que cada pessoa vem de uma família, cada família tem uma cultura, um discurso sobre, né, sobre todas as coisas, né, sobre grupos, sobre relação, sobre dinheiro, sobre casa, sobre... Então, essa heterogeneidade é a riqueza. Agora, a gente precisa se debruçar em cima de uma tarefa que às vezes a gente não sabe se todo mundo está pensando, o que todo mundo está pensando acerca da tarefa. O que cada um vem buscar no grupo é que eu acho que tem que ser explicitado, né? Para a tarefa vai sendo homogeneizada, eu acho, sabe? Uma coisa que eu imagino, sei lá, vem da minha fantasia, pura fantasia minha, e pode não ter nada a ver com a realidade de vocês. Mas uma forma de pensar a questão da heterogeneidade dentro de grupos como o MTST, eu pensaria na questão das representações, de como é que as pessoas constroem no dia a dia do movimento formas de liderança que buscam ser representativas de outras pessoas. E até que ponto isso, dentro de um determinado momento da dinâmica, não pode dificultar a diversidade. Por exemplo, em alguns trabalhos de grupo que nós fazemos, quando tem um grupo maior e a gente divide esse grupo em pequenos grupos para que eles discutam coisas, para depois se reunirem de novo e voltarem a colocar esse material em comum, nós usamos um mecanismo de pedir que esses pequenos grupos nomeiem o que a gente chama de enlaces, e não representantes. E os enlaces a gente pede que eles sejam escolhidos
pelas diferenças que apareceram no grupo, e não pela unanimidade do que apareceu no grupo, por exemplo. Depois a gente reúne esses enlaces no centro, faz um grupo com eles, com todas as outras pessoas assistindo aquela conversa com esse grupo de enlaces. E onde a gente pede que as pessoas participem desse grupo como elas, que elas não se sintam na obrigação de representar o grupo da qual elas provieram. Entenderam? Com isso, o que a gente está fazendo? A gente está estimulando a diferença, está estimulando que apareçam coisas diferentes dentro do grupo, e não que se forme uma espécie de unanimidade que termine por se impor como uma homogeneidade para o grupo. Entenderam essa ideia? Eu não sei, por exemplo, essas rodas de conversa que vocês fazem, qual é a temática em geral dessas rodas de conversa? E qual a dificuldade que vocês veem nessas rodas de conversa? Eu acho que são rotas diversas. Não sei, fiquei, enquanto a Regina falava um pouco, você, Marco, fiquei pensando, se a gente pegar o MTST como um grupo, né? Então, assim, o movimento só é um grupo que reúne diversas pessoas, né? Um pouco do exemplo que a Regina falou de idade, religião, gênero, enfim, né? Tem uma diversidade muito grande nisso, mas tem algo em comum que une essas pessoas numa tarefa, que é a luta pela moradia. Eu não sei se eu estou usando os conceitos de forma correta, eu estou tentando ver se é por aí mesmo, né? Essa eu acho que é a principal, né, questão que une toda essa diversidade de pessoas em volta de um objetivo em comum, que é a luta pela moradia. E aí vão se abrindo braços, assim, né, dessa luta por moradia, que é a luta por outros direitos humanos que são interrompidos ali na vida dessas pessoas, né, pela saúde, educação, alimentação, enfim, né, diversas. E aí, quando a gente pensa em oferecer um espaço de escuta, né, fazer uma roda de conversa, aí eu acho que tem um primeiro momento que a gente se propõe a pensar com os coordenadores, as coordenadoras das ocupações que estão presentes de forma mais cotidiana nessas ocupações, que podem nos trazer alguma demanda, por exemplo. A gente usa muito essa palavra, assim, né? Aqui tem muita demanda sobre as questões LGBTQIA+. Aqui tem muitas demandas sobre violência doméstica ou saúde da mulher. Aqui tem muita demanda sobre uso de álcool e outras drogas. Então, a gente escuta essas referências daquele território para pensar uma forma de apresentar um espaço para falar sobre isso. Mas muitas vezes a gente encontra uma dificuldade nesse momento, que é como falar, venham conversar sobre drogas e as pessoas de fato irem, né? Porque essas pessoas estão indo, muitas vezes elas estão se identificando como alguém que tem problemas com drogas, por exemplo, talvez elas não queiram ser vistas assim como para os demais, né? Daquele grupo que é o MTST, que é aquela ocupação do MTST, né? Então, a gente tem essa primeira questão com a própria linguagem, assim, né? Como a gente vai oferecer uma roda temática, sendo que as pessoas possam ver. Então, muitas vezes a gente dá um passo atrás, que é, vamos fazer uma roda de escuta, uma conversagem, né? Um pouco nesse sentido, assim, para ver quem vem, o que aparece e tentar aí definir aquele espaço como um grupo que se unirá, a cada 15 dias acerca de um tema. Então, talvez buscar essa tarefa com aquelas pessoas que vêm num primeiro momento de forma mais aberta,
essa é um pouco a nossa dificuldade, assim, um pouco como chamar essas pessoas, como definir um tema com as pessoas. E aí a gente está falando de uma ocupação, né? A gente está falando de um movimento político que tem uma agenda muito extensa, assim, né? Tem ato, aí deu alguma coisa errada em alguma ocupação, então todo mundo vai resolver aquilo. Tem ocupação em outro lugar, né? Sei lá, outro dia foi lá no centro. Então a gente acaba sendo atravessado também por uma agenda política muito diversa, muito fluida, muito viva, né? E a gente tem muita dificuldade de realmente seguir um grupo, que seja um grupo aberto, né? Que não tenha um tema definido. É um grupo que ocorre a cada 15 dias. E aí talvez a gente não consiga, talvez a gente só consiga ir no próximo mês. Aí são outras pessoas, enfim. Então a gente tem uma certa dificuldade mesmo, né? Acho que as pessoas aí podem também me ajudar a falar um pouco o que elas pensam, mas não sei, pensei. E aí eu acho que o que o Gu fala da heterogeneidade, né? Que bom, sim, as pessoas são diversas ali naquele grupo, né? Ao mesmo tempo que a gente tenta buscar uma semelhança muitas vezes para fazer um tema. Então, seja drogas, então tem uma certa congruência ali de alguma vivência com drogas, ou mulheres, né? Ou coordenadores. Então, a gente também busca algo que é comum. Não sei, parece contraditório, né? Não sei se era um pouco isso que o Gu estava querendo dizer, mas o quanto isso pode ser uma ferramenta também, não sei, ao mesmo tempo que é óbvio que existe uma diversidade que é estimulada, um respeito à alteridade ali, né? Então, a partilha de sofrimentos que tem alguma base comum, por exemplo, a violência doméstica, a partir de relatos de uma mesma violência, mas são vivências singulares, né? Que aquilo possa criar uma nova perspectiva, uma nova forma de elaboração, de atuação sobre aquela questão, que só seria possível numa diversidade, né? Numa escuta da outra pessoa sobre aquela experiência. Enfim, agora estou viajando um pouco aqui, mas não sei se faz sentido. Vou passar a palavra. Alguém pode colaborar com a Daniela, ampliando a visão dela? Então, o que eu penso, assim, eu concordo muito com tudo que a Dani falou. Microfone. Oi? Não está dando para ouvir? Está um pouco Agora baixo. sim. Ah, tá. Eu vou trazer o computador mais para perto. Peraí. Estava falando que eu concordo muito com as coisas que a Dani falou, essa questão do nosso planejamento, né? Não sei se pode ser chamado de pré-tarefa, mas quando a gente se reúne, assim, né, no consultor de saúde mental, para planejar as rodas, também nas reuniões da Brigada de Saúde, enfim, trazendo as coisas que a gente vem observado no território, né? Então, essa escuta territorial mesmo. Eu acho que tem toda essa dificuldade. E aí, ao chegar no território, eu acho que tem essa questão mesmo de como cativar o povo, né? Como fazer com que eles queiram se organizar ali num grupo para falar. E, além disso, eu acho que com as experiências de grupo que a gente já conseguiu ter, né? Os grupos que a gente realizou, uma dificuldade é também essa mobilização no sentido de fazer o grupo estar ali funcionando como um grupo único, sabe? Então, essa coisa de, às vezes, dispersar um pouco em pequenos grupos, conversas paralelas. Eu acho que pela ocupação também ser esse lugar em que muitas coisas acontecem, muitas vezes acaba que uma pessoa sai da ocupação não, da roda e vai fazer uma coisa, e aí volta, e aí é chamado para alguma tarefa, ou, sei lá, o filho aparece, o cachorro entra. Então, acho que é isso também, né? Um espaço com muitos emergentes, assim. Então, acaba desviando um pouco também aquele foco ali naquele tema. E, enfim, isso também eu sinto que vem sendo um certo desafio para a gente, assim. Até considerando que as rodas acontecem aos fins de semana, né? Então,
são dias que nas ocupações tem mais atividades acontecendo, tem mais pessoas circulando, então, enfim, eu completaria com isso só. O que mais que vocês podem me contar a esse respeito? Pelo que vocês estão me dizendo, que é como se vocês fizessem grupos na Praça da Sé, né? Tem todo um monte de coisa acontecendo ali, vocês estão tentando juntar 2, 3, 4, 5 pessoas para fazer uma conversa junto, mas está toda a dinâmica acontecendo em torno. É isso que vocês estão me dizendo? É isso, Marco. Eu até lembrei um pouco, eu estou sem câmera porque minha internet está ruim também. A gente até busca, né, horários específicos, né? Então, por exemplo, vamos pensar em chegar um pouco antes do café da manhã, para já no café da manhã a gente encontrar essas pessoas e já chamar para a roda. Acho que sim, tem um pouco disso que você está falando também. Um pouco não, bastante, né? Da gente pensar em horários específicos para conseguir mais pessoas para as rodas, né? Acho que outra coisa também que eu fiquei pensando que acontece, né, com questão a rodas de saúde mental, né, que é uma preocupação nossa de, num princípio, não dizer sobre temas tão específicos, foi um pouco do que a Dani falou, e assim, durante a roda, né, a gente perceber o quanto as pessoas, muitas vezes, elas se identificam ou não com o que elas estão escutando, né? E como elas lidam com essas diferenças. Então, temas, por exemplo, como racismo, né? E outra pessoa diz, nossa, você viveu isso, eu vivi coisa pior, o que você viveu é pouco perto do que eu vivi, né? Então, acho que como a gente trabalha um pouco essa questão da alteridade também, né? Como a gente pode pensar isso num grupo, acho que são algumas questões que eu pensei, assim, dentro disso que você perguntou. Certo. O que me passa pela cabeça em situações desse tipo é que são situações de grupo que estão ali no limite daquilo que a gente falou, do compartilhamento de constâncias de tempo e de espaço, né? É um compartilhamento fragmentado, né? Uma das primeiras coisas que eu tentaria em situações desse tipo é criar um sinal de referência. Por exemplo, um grupo de cadeiras em roda. Ou, se isso não é possível, se as pessoas sentam no chão mesmo, criar um símbolo, sei lá, uma bandeirinha num pau de vassoura. Espalhar alguma coisa no chão para que as pessoas possam mexer. Por exemplo, uma folha de papel grande e potinhos de pintura a dedo. E começar a propor que as pessoas desenhem. Desenhar o quê? Não importa o que elas queiram. E, na medida que elas estão interagindo para desenhar, começar a conversar. Entenderam? Sei lá, pode ser até um baralho de cartas, conforme a situação. Uma brincadeira.
houve um problema aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos. Parou de gravar, Marco. Pois é. Pronto, voltou agora, né? De qualquer forma, o YouTube continua a gravação. Mas está gravando agora. Muito bem. Alguma coisa que aconteceu aqui, o computador resolveu tomar o controle. Mas, entenderam? Algum tipo de coisa desse tipo. Uma brincadeira de roda. Um violão, para quem conhece, tem domínio do instrumento, começar a tocar e começar a cantar e convidar as pessoas para fazerem isso. Enfim, criar um tipo de atividade que tenha possibilidade de ser vista como uma atividade possível nesse espaço aberto. Entendeu? Mas que, ao mesmo tempo, agregue pessoas. E, a partir daí, começar a conversa. Agora, eu acho que o grande segredo nesse tipo de atividade de vocês é conseguir fazer com que a temática seja posta pelas pessoas. Porque a gente fica na ansiedade e nós ficamos querendo colocar a temática para as pessoas, em vez de estar escutando qual é a temática que as pessoas estejam querendo conversar. Será, por exemplo, que o importante para as pessoas é mesmo discutir droga? Ou discutir conflito e violência na família? Ou será que o problema está sendo um outro ali naquele momento? Eu estou precisando de mais elementos de vocês, entenderam? De certa forma, eu estou enfrentando aqui um problema semelhante ao problema que vocês enfrentam lá. Percebe? Posso pegar essa deixa que você deu aí, Marco? É que eu estou justamente pensando nisso. Quer dizer, eu estava refletindo a partir da imagem que vocês do grupo construíram na minha cabeça a partir do que vocês falaram, né? Quer dizer, pelo que vocês falaram, eu construí uma imagem dessa situação. E me veio de imediato uma palavra que o Gustavo trouxe, que ele falou, de massa, né? E me parece que a questão é como transformar essa massa em sujeitos. Porque a imagem que eu construí foi de uma massa, quer dizer, um campo aberto, né? E as pessoas estão lá. E a gente está falando de grupo como um número restrito de pessoas, né? O Marco Aurélio colocou também essa questão da tarefa explícita e implícita. Estou juntando tudo isso, né? Porque, na verdade, a partir do processo grupal, é que as pessoas acabam tendo a oportunidade de se transformarem em sujeitos. Então, nesse campo aberto,
eu também fico pensando, e acho que o Marco deu algumas dicas, quer dizer, como que, olhando essas pessoas que a gente vê como massa, né, como que a gente pode ter alguma atuação no sentido de transformá-las em sujeitos, considerando que uma possibilidade é o grupo, né? Mas aí estava a discussão, como que a gente consegue fazer um grupo a partir dessa massa de pessoas que está aí, né? E tem as sugestões, que não sei, não é dar o tema, né? Eu acho que falar, olha, vamos discutir drogas, não sei se isso, acho que vocês já perceberam que isso talvez não seja algo que motive as pessoas a se reunirem para conversar, né? Mas que estratégias vocês poderiam estar colocando no meio dessa massa para que algumas pudessem serem sensibilizadas para participar de alguma coisa, né? Quer dizer, eu estou tentando pensar em cima da imagem que vocês me trouxeram, me construíram desse campo de trabalho, que para mim é uma área aberta, né? Uma coisa é a gente pensar numa área aberta para trabalhar, outra coisa é pensar num consultório, né? São coisas extremamente diferentes, né? Então, nessa área aberta, onde tem uma série de pessoas, né? E, sem dúvida, em situação de vulnerabilidade, as mais diversas, né? Como que é possível fazer com que essa massa consiga ser transformada em sujeitos, né? A gente está trabalhando com a perspectiva de que, a partir de grupos, as pessoas possam se transformarem em sujeitos. Então, me parece que o grande desafio é, bom, afinal, como é que a gente vai conseguir tirar um grupo de pessoas, um número de pessoas dessa massa que está aí, né? Como que a gente consegue reunir? A partir do quê? Não sei, é isso que eu consigo pensar em cima do que vocês trazem. Quer dizer, acho que Fiquei pensando, Nilton. Então, mesmo, acho que, desculpe, só para completar, eu acho que eu estou com o mesmo grau de dificuldade de reflexão que vocês têm, né? Mas aí... Eu fiquei pensando, a partir do que o Gustavo falou e do que você falou agora, é que o movimento, que é um movimento dessa massa, o movimento dá pertencimento, né? Pertencer ao MTST, né? Para ter uma moradia, isso me faz, em primeira instância, ter um sobrenome, né? Estou usando um pouco aqui a minha especificidade de terapeuta de família, né? Porque o tempo todo que a gente trabalha com as famílias, que é um grupo institucional, é o pertencimento e a individuação, a diferenciação. Então, eu acho que o movimento ele dá um pertencimento. Então, acho que a primeira coisa é ter uma visão de cada um desse pertencimento. Como é que eu me sinto pertencendo a esse movimento que tem tantas pessoas que eu nem conheço e que contribuem também para que exija, porque aí sai um pouco de uma massa sem forma para uma massa que tem forma, e tem forma porque tem tarefa. Então, a tarefa é o assentamento, é a moradia, né? Agora,
E isso precisa, né, para melhoria de tudo, até da saúde mental e tal, é que as pessoas tenham uma referência uma das outras. Então, acho que esse seria o primeiro trabalho. Eu sei que tem a demanda dos coordenadores, e sempre a demanda é em cima dos problemas, nunca é em cima de tornar, né, as pessoas sujeito e diferenciadas, né? Então, eu acho que o grupo temático ele não atrai, mas, ao mesmo tempo, um grupo também aberto, né? Às vezes a pessoa, não sei o que eu vou fazer lá, não sei para que é, né? Então, eu acho que a tarefa explícita seria conversar sobre moradia e relacionamento. Para que eu quero ter um espaço de moradia e que forma de relacionamento que eu quero ter nesse espaço de moradia? Aí cabe tudo dentro, né? Quero ter um espaço de moradia para beber em paz. Alguém pode falar isso? Espaço de moradia. Para beber em paz. Não é? E aí poder ter essa escuta, né, das diferentes expectativas, e isso vai tornando as pessoas diferenciadas uma das outras e, ao mesmo tempo, trazendo pertencimento, né? Eu não sei se eu estou fantasiando muito, mas a impressão que vocês me passam é que o problema que vocês estão trazendo é o problema de como encontrar um conteúdo de tarefa. E eu colocaria aí que tem muitas coisas que interferem nesse processo. Inclusive, uma delas é a própria diferença de classe social entre vocês e as pessoas que participam do movimento. E como pertencentes a uma classe hegemônica, de certa forma, na sociedade, nós temos muita tendência de nós colocarmos o tema, quando provavelmente o tema seria muito mais necessário que ele fosse posto pelas pessoas. Então, uma proposta que eu colocaria para vocês, enquanto tarefa de grupo da Brigada, é a tarefa de suscitar temas e não de propor temas. Imagina uma pessoa pertencente a esse grupo do MTST que seguramente passou por situações dramáticas, senão não estaria ali, que está buscando uma forma de conseguir um caminho para chegar a ter uma casa própria, alguma coisa desse sentido, e, de repente, está sendo proposto para ele discutir droga. Será que droga é um tema que faz parte do universo de preocupação deles? O cara trabalhou a semana inteira, chega naquele dia que é um dia de folga, será que ele está querendo discutir mais um problema ou será que ele está querendo, por exemplo, se divertir?
se ele está querendo descansar, por simplesmente, se está de saco cheio com tudo que aconteceu. Quer dizer, como é que a gente pode suscitar atividades que permitam uma aproximação para a gente poder ir, vamos dizer, bateando temas e trabalhando temas. Eu seguiria um caminho mais de um papo puxa o outro, sabe? Jogar a conversa fora e tentar por aí ir agrupando pessoas em torno de temas que estão surgindo delas. Muito interessante. Pode falar, Renata, se está algum tempinho tentando, vai lá. Obrigada. Não, é só um comentário, assim, que eu não sei se vai acrescentar muita coisa aqui. Eu ainda estou com um pouquinho de dificuldade de identificar cada elemento, né, da exposição anterior, qual que era quais são os elementos que foram explicados no início do encontro, mas, assim, eu pensei em duas situações diferentes, assim, uma que deu errado e uma que eu considero que tenha dado certo. A gente faz muita atividade com as crianças, né? E é uma situação bem específica. Os problemas, assim, são diferentes, são outras as preocupações na hora que a gente está fazendo a roda. Além de se preocupar com o assunto, a gente tem que se preocupar com a segurança das crianças que estão ali com a gente, que elas são nossa responsabilidade. Então, são muitas variáveis, assim. E aí, comecei aqui a pensar, ouvindo vocês falarem, e eu lembrei de uma situação que deu muito errado, que foi numa situação em que a gente estava começando a roda com as crianças e aí aconteceu um problema que eu tive que me retirar para resolver. E aí, meio que foi iniciada a tarefa, assim, sem um começo, sem um início, de verdade. Simplesmente, aí quando eu voltei lá, meio que estava tudo andado, meio já encaminhado, e não tinha nem dado tempo das crianças se conhecerem, perguntarem os nomes umas das outras, a gente criar ali alguma coisa que mantivesse elas unidas para fazer atividade. E aí, assim, a atividade nem aconteceu. Mas aí teve uma outra que eu considero que foi de muito sucesso, assim, que a gente teve uma demanda de falar sobre medo com as crianças, porque, assim, elas estão ali naquela situação sempre em alerta, né, com sempre uma possibilidade de haver um despejo, elas já entendem isso. Também a gente está no meio de uma pandemia, várias delas perderam parentes, então a gente viu essa necessidade de conversar sobre medo. E aí a gente foi um dia fazer uma atividade que, na verdade, não era só sobre o medo, né? A gente tinha falado também sobre prevenção de Covid e outras coisas também. E aí, uma forma que foi muito legal, assim, que funcionou, né, na hora de começar a atividade, era cada uma se apresentar e falar o seu medo, né? Então, acho que, pensando nessa questão, né, de enxergar o sujeito, eu sei que é um exemplo muito, muito simples, assim, mas eu acho que, né, a gente fazendo isso, as crianças conseguiam se enxergar e enxergar a outra criança também, né? Então, achei que foi uma tática, assim, que deu bastante certo. Não sei, era só isso que eu me lembrei aqui, eu achei que valia a pena falar. Mas eu acho que foi um bom exemplo esse que você deu, né? E eu penso em outras coisas desse tipo, quer dizer, por exemplo, que tal colocar pais e filhos para brincarem juntos?
que eu estou querendo realçar numa proposta desse tipo? É que não é uma proposta tão intelectualizada. É uma proposta que passa por um código mais de atividade. E que, na medida em que essa proposta de atividade possa acontecer, a partir daí a gente possa falar um pouco das coisas. Tá? Vocês são originalmente pessoas que estão habituadas ao ambiente intelectual, onde a palavra tem muita importância. As pessoas com as quais estão lidando, talvez para elas a palavra não seja tão importante, mas a atividade seja. Então, fazer uma proposta tipo uma brincadeira de pais e filhos, eu me recordo que quando eu era mais novo, eu participei de um grupo terapêutico em que nós íamos com os nossos filhos jogar futebol num lugarzinho bem estreito, bem pequeno. E ali a terapeuta estava no meio e ela usava aquelas situações concretas que estavam acontecendo ali como oportunidade para discutir temas do tipo como é que o pai protege a criança, né? Ou como é que o pai ensina a criança a cumprir uma regra. Mas numa conversa fluida, não numa conversa estruturada de uma forma intelectual como nós estamos habituados. Esse é o estereótipo nosso, né? A Carmen Junqueira, ela usava muito uma expressão que ela dizia assim que o perigo com os índios é que o código deles é um outro. Nós temos que estar sempre abertos para entender que um grupo tem um código que é diferente do nosso. A atividade é muito interessante, sabe? Colocar um papel no chão e pintar a dedo e tentar representar o grupo é uma forma de expressar muita coisa. Entenderam? Marco, eu queria dizer que a gente já ultrapassou aí o nosso horário. E eu queria que o pessoal falasse um pouco, né, desse um feedback aí, e talvez a gente pensar em alguma coisa, alguns encontros periódicos, alguma coisa assim, né, para a gente ir refletindo essas coisas. Eu não sei, olha, estou pensando isso agora. Eu queria ter o feedback das pessoas aí que estão aí. Eu também. Eu agradeço muito o espaço que vocês abriram, né, no grupo de vocês diário aí para debater com a gente um pouco sobre a questão dos grupos. Acho que nos ajuda também falar, apresentar, né, para pessoas que não estão com a gente, porque isso nos ajuda a perceber pontos cegos ou formas de talvez tentar novas estratégias que a gente ainda não tenha tentado, né? Então, eu acho que é muito rico, assim, para a gente poder compartilhar com vocês desse espaço. Então, eu agradeço muito pela troca. E aí, só lembrei, né, que acho que a gente está optando por essa estratégia no setor de saúde mental, sobre ir para a ocupação
e só tentar providenciar um espaço de conversa, assim. A gente está um pouco nesse momento. E junto com tantas outras atividades que cada ocupação e o movimento tem, a gente tem tentado estar lá, assim, para começar a formar esse grupo, né, diante de tantas pessoas, começar a fazer com que as pessoas se conheçam de outra forma, que não só por essa luta mesmo, né? Então, mas enfim, acho que é isso, eu agradeço muito, foi importante, e acho que a gente pode pensar, assim, em outros encontros futuros, vamos ver o que o pessoal faz. Ok, tá aí. Eu gostaria de uma palavrinha de cada um sobre o que sentiu hoje, antes da gente terminar. Senti que a gente foi engrenando, né? Acho que levou um tempo ali para conseguir colocar um óleo aí no funcionamento. Hoje, não sei, né? É muito difícil sempre fazer essa transposição, né, dos conceitos para a realidade. E aí, não sei, é interessante também, talvez partir um pouco mais da experiência para trazer os conceitos a partir disso, né? Talvez acho que possa de ser enriquecedor até para ir chegando nesses outros lugares, né, que a gente vai conseguindo acessar, que talvez nem o Pichon tenha pensado, né, assim, talvez não seja uma fórmula que de repente possa ser só replicada em todos os lugares da mesma forma, né? Acho que a gente vai ter que olhar um pouco para a especificidade tanto de cada um, aonde cada um está inserido, porque os territórios têm dinâmicas diferentes, a gente tem trajetórias distintas, as pessoas com que a gente compõe são outras, né? Mas a partir disso também para encontrar comuns, né? Até foi bom escutar a experiência das pessoas que falaram um pouquinho do que fizeram, né? Que aí também deu para ir se identificando, né? Falando, nossa, não pensei por aí, olha que legal, e absorvendo. Acho que essa última fala sua, Marco, de pensar talvez as atividades também, né? Talvez ser um espaço de troca de dinâmicas que a gente tenha utilizado e que tenham produzido algum tipo de afetação dentro do grupo que a gente pode ter percebido, também pode ser uma boa. Então, assim, eu também acho que estou disponível, né? Porque eu sinto que saio com a sensação de que quero mais, né? Acho que a gente precisa falar mais para se entender um pouco mais. Mas é isso, tem que ver se a gente tem fôlego, disposição, tempo, né, para encaixar. Se para vocês também isso não quebra muito o funcionamento do grupo de vocês, como é que esse novo, né, elemento introduzido não vai também gerando de resistência, enfim, que vocês também sintam à vontade, né, com a nossa presença aí, para não ser também um espaço que, não sei, que vocês se sintam num lugar, não sei, nenhum lugar de vocês, né, acho que a gente também precisava ouvir um pouquinho de vocês como que é esse lugar fora desses momentos, então, enfim, agradecer aí o acolhimento e me colocar disponível para novos encontros. Quem mais gostaria de falar? Eu também queria agradecer, né, o encontro de hoje. Eu achei que, também concordo que demorou no início, mas eu acho que no final a gente já começou a ficar mais orgânico, assim, a gente começou a pensar sobre situações que já aconteceram com a gente. Eu acho que isso que é legal, assim, usar isso até como uma ferramenta de autocrítica, assim, né? Onde que a gente pode melhorar, revisitar situações antigas, ver o que a gente pode fazer diferente da próxima vez. Então, acho que foi muito válido, assim, e se tiverem outros encontros, eu com certeza vou participar. Obrigada. Caroline, Hugo, Isadora, Leandro. Hugo. Isa, não sei se Isadora, acho que você está sem microfone. Ai, pera. Eu acho que meu microfone está meio ruim. Tá melhor? Tá, eu vou falar pertinho, então. Sim, agora tá. Tá bom. Eu comecei agradecendo também pelo espaço. Eu acho que
é muito bom, né? A gente ter esse espaço de elaborar junto e de unir saberes mesmo, assim, né? Experiências de vida, pensamentos, enfim. Ainda mais sobre essa temática, né? Que envolve toda uma teoria, mas também envolve totalmente uma prática e vivências e experiências e tudo mais. E eu acho que essa coisa de fugir um pouco desse âmbito intelectual e que também está ligado um pouco com a lógica da clínica particular, né? Que é aquela coisa de sentar, falar, ser ouvido, uma coisa mais, por mais que seja diferente, né? Porque está numa roda, está numa ocupação, eu acho que às vezes colocar uma atividade, igual você propôs, Marco, e até sair dessa coisa da sala fechada e fazer num lugar aberto, onde o convite se dê de outras formas também, né? Então a pessoa passa, olha, aí você fala, vem, parceiro, entra, tipo, vamos pintar, tal. Não sei, eu acho que é meio ir reinventando, né? Essa forma de estar junto, de elaborar e de ir descobrindo, assim, o que que dá para ser feito ali. E eu acho que sobre essa coisa também do interesse, né? Eu percebo que, por exemplo, quando o jurídico faz um momento ali de roda, ou quando a gente mesmo da saúde fez rodas para gestantes, houve grande interesse, porque é uma busca por informações, é uma coisa mais objetiva, né? E aí eu acho que quando a gente vai para esse lado mais da subjetividade, da saúde mental, fica uma coisa um pouco mais abstrata, né? Então acho que por isso que a busca é mais difícil. Mas como a Dani falou que em uma das ocupações tem essa demanda LGBT, essa demanda veio do território, assim, né? Então, pessoas que moram lá vieram pedir, quando que vai ter roda LGBT? Então, eles colocaram uma bandeira LGBT na ocupação, e aí eu já acho que toma outro rumo, né? Não é a gente pensando, isso é uma demanda, acho que a gente pode conversar sobre, mas quando parte deles, eu acho que também pode ser produtivo, tendo já essa temática, sabe? Então, eu fiquei pensando sobre isso e com muita vontade de estudar mais sobre os conceitos de grupos também. Então, é isso. Muito obrigada, gente. Marco, peço desculpas a todos aqui, todas, porque meu filho tá daquele jeito, tá na hora dele dormir, então desculpa o barulho, gente. Eu acho que eu fiquei pensando também no que vocês falaram com relação à escuta, né, e não... Enfim, fiquei pensando aqui na diferença, por exemplo, entre pedido e demanda. O pedido enquanto algo que vem de uma coordenação, né, ou um pedido mais estruturado de vamos falar sobre algo específico, né, e demanda enquanto o que aparece no grupo, né, um pouco do que a Regina estava falando de escutar o sujeito, né, então eu fiquei pensando um pouco nessa diferença que acho que vai ser importante para a gente olhar para os grupos daqui para frente e poder sentir isso no grupo mesmo, né? O que aparece ali, o que eles estão propondo, né? Fazer essa diferença de um pedido externo, de algo com um tema específico que não tem necessariamente relação com o que eles querem falar, enfim, acho que queria que, se a gente pudesse ter mais encontros, que a gente até falasse mais sobre isso, se fosse o caso. Obrigada. Caroline, você chegou lá no final, eu pedi às pessoas para deixarem no chat o nome completo, o telefone e o e-mail, por favor, para eu poder fazer contato com vocês. Leandro, você gostaria de falar alguma coisa? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, foi muito importante, na verdade. No caso, o que eu faço ali foge um pouco, né, dali do pessoal da psicologia, a forma de abordagem e tudo. Então, para mim, isso está sendo um aprendizado muito grande. Ficou aquele gostinho de querendo mais, principalmente para saber mais sobre as formas de abordagem numa roda e tudo mais, né? Que nem, por exemplo, no meu caso, geralmente as rodas que eu costumo fazer são com animais de importância médica dentro de uma ocupação, né? Então, ali, a forma de abordagem que eu tenho com eles é justamente levar um animal. Isso atrai
atrai muito eles, né? Então leva uma cobrinha ali que não vai causar Coisa perigo, básica, né? né? Isso atrai muito, né? Você Então, chega pelo com que eu uma estava vendo, cobra. né? E pelo que eu estava vendo, as formas de abordagem, de como atraí-los para uma roda e tudo mais. Então, para mim, está sendo de suma importância poder estar aprendendo mais com vocês, até mesmo para poder estar ajudando o pessoal na roda de conversa, seja com o pessoal da psicologia e tudo mais, que nem no caso das gestantes, eu levei junto com a Isa, foi bem legal. Então, para mim, está sendo um aprendizado muito grande. Só tenho a agradecer vocês e espero que a gente se reúna novamente para poder pegar mais conhecimento ainda. Eu não entendi, a Renata falou canjica sempre presente. A canjica é o nome da minha cobrinha. Ah, sei. Entendi. Tá. Oi, e Dani, o que você tinha falado, Dani, que eu não prestei atenção? Não, eu falei que você leva uma coisa básica, né? Um animalzinho, parece que estava levando um gatinho, mas você leva uma cobra. E principalmente as crianças adoram, né? E atrai a curiosidade dos adultos junto, né? Então fica um pouco mais fácil essa forma de abordagem. Bem, eu vou fazer o seguinte. Nós temos um grupo de WhatsApp que chama Conversares na Quarentena. Eu vou colocar vocês nesse grupo, vou convidar vocês para esse grupo. Aí já fica um canal aí de comunicação de vocês conosco. E eu estou disponível para aquilo que vocês quiserem pensar. Enfim, sabe-se lá o que pode sair daí. Tá certo? O Gustavo ficou em dúvida se eles seriam bem recebidos ou se criariam uma resistência. Eu, da minha parte, como membro do Conversagem, vou adorar a presença de vocês. Não vejo problema nenhum, só vai enriquecer os nossos encontros quando vocês puderem entrar. Tá bom? Eu queria até aproveitar isso que a Ivone falou, porque quando o Gustavo mencionou isso no momento lá da final, na fala dele, né? Eu queria aproveitar também para agradecer, porque para mim foi uma oportunidade muito grande estar pensando junto com vocês e sabendo assim, de como vocês estão envolvidos nisso, e é também para mim um motivo de muita esperança e uma possibilidade de estar interagindo, porque também eu tenho experiência, assim, por exemplo, trabalhei muitos anos na Cidade de Deus, que é um local aqui de periferia, e tinha essas mesmas dúvidas e essas mesmas inquietações, essas mesmas necessidades, que é como é que envolve uma comunidade com o tema de educação, envolvimento. Então, acho que a gente teria muito, para mim, seria também muito importante estar trocando com vocês, e queria agradecer por vocês terem permitido também da gente participar desse universo, de vocês estão vivos, né? E agradecer por vocês estarem nessa luta, que é muito importante também. É isso. Hugo, você não falou. Eu queria até aproveitar mesmo para dar uma palavrinha no final. Agradecer vocês, agradecer você, Marco, em especial. Eu acho que foi eu espero que seja só a primeira mesmo, porque foi uma situação assim de poder se debruçar sobre os problemas que a gente vive e às vezes sem conseguir enunciar quais são os elementos dele, né? Dessas dificuldades. É interessante, quando o Leandro estava falando, né, ver como agrupamentos e rodas diferentes têm ali suas especificidades, né? Tem rodas que se fazem um pouco mais espontaneamente, tem rodas que a gente pena para conseguir, né, juntar as pessoas, e como isso tem tudo a ver com o tipo de roda, o tipo de temática, o tipo de tarefa, né, implícita também, que a gente acaba encontrando ali. Eu achei muito interessante poder ter o olhar também de vocês que estão vendo de fora, para a gente conseguir olhar de uma maneira até mais objetiva para o que está acontecendo, né, o que está aparecendo, o que a gente, às vezes, por estar tão imerso ali, não se dá conta. Eu achei incrível, achei uma oportunidade muito, assim, deu uma oxigenada, eu acho,
nas nossas discussões até. Foi bom. Espero que a gente consiga dar algum segmento para isso, porque acho que vai ser importante para a gente. Ok, obrigado. Eu também agradeço muito a vocês com a oportunidade. Vocês podem estar sabendo aí das nossas atividades. Amanhã a gente vai ter mais uma aula do curso de psicanálise operativa, que é uma vez por mês. Então, tá aí, está aberto, está à vontade. Tá? O link dessa aula é dado no grupo, Conversagem na Quarentena, e é só clicar e entrar. Qual horário, Marco, vai ser? Marco. É das 4 às 6 da tarde, amanhã. É um sábado por mês. O Marco me enviou o link, aí eu compartilho com o restante do pessoal. Muito obrigada, gente. Foi muito rico. Um abraço a todos. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada também. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado.